Salve, salve, meu bonde, São Paulinos ou não, cá estamos nós novamente. O jogo terminou às 21 horas, agora são 2h15 da manhã, né? Mas eu sempre faço questão de esfriar a cabeça para gravar o vídeo, porque a minha proposta, a minha ideia aqui não é ser passional, certo? Não é chegar aqui e dizer que tá tudo ruim, tudo horrível, e quando jogar bem dizer que tá tudo maravilhoso, né? Eu sempre tento ser o mais frio e menos passional possível nas minhas análises, né? Então, eu sempre dou um tempo, dou uma pausa mesmo, sabe? E aí, tô gravando agora 2h12 da manhã. 2h12? 2h15. 2h15, 2h16 agora. Então, tentar falar de forma mais calma possível sobre o jogo aqui. Mas minha cara já diz muito, né? Bom, jogo contra um adversário difícil, né? O River Plate. Mas acima de tudo um jogo em que o São Paulo tinha a obrigação de vitória. Não pelo adversário, né? Um empate ou até uma derrota contra o River Plate seria um resultado ok, um resultado normal, mas pela situação em que o São Paulo se colocou por perder na estreia contra o Binacional, o jogo contra o River Plate era um jogo com obrigação de vitória, né? Se o São Paulo deseja classificar para as oitavas, né? E o São Paulo enfrentou um River que vinha de muito tempo sem jogar partidas oficiais, né? Eu vinha treinando já há mais de um mês, fizeram praticamente uma pré-temporada, mas não vinham jogando, né? Apesar disso, é um time que tem um treinador há 6 temporadas, né? 6 anos. É um time que tem uma base já sólida. Um time que foi campeão da Libertadores no ano retrasado, foi vice no ano passado, jogando melhor que o Flamengo a final. E daquele time que estava na final, tinham 9 em campo hoje, né? Então, assim, é um time qualificado, é um time bom e um técnico bom. Então, apesar de tudo, apesar da falta de ritmo, o River não sentiu, né? O River fazia os movimentos, jogava de maneira natural, né? Perdia a bola, pressionava, tava com a bola, movimentava, tocava a bola, saía, sabe? Então, assim, muito do entrosamento e muito do, enfim, treinamento, né? Da organização e das peças de qualidade que o time tem, né? Jogo hoje que eu acho que pesou muito pro São Paulo a falta de experiência de alguns meninos, né? E isso contribuiu muito pro River. O River é um time que tem muitos jogadores experientes, como o Enzo Pérez, enfim, e souberam dosar justamente essa falta de ritmo, né? Eles, em dado momento da partida, sabiam parar o jogo, sabiam segurar a bola, sabiam ditar o ritmo que eles queriam para a partida, né? Acalmar, seguir. E o São Paulo muitas vezes se mostrava extremamente afobado, né? Extremamente afobado. E às vezes só corria e meio que gastava energia desnecessária. Um jogo que talvez não precisasse tanto, sabe? Eu acho que no jogo de hoje não faltou vontade não, né? O time de São Paulo mostrou sim vontade, mas eu acho que o jogo de hoje faltou qualidade mesmo, né? Qualidade e um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho de cabeça. Voltando falando do jogo, né? Vamos falar do jogo em si.
O São Paulo começou 10 primeiros minutos melhor, pode-se dizer que melhor, né? O São Paulo manteve a mesma base do jogo contra o Santos, então 4-3-3, pressionando bastante a saída de bola do River, e o River também pressionava bastante a saída de bola do São Paulo. E aí o São Paulo nos primeiros 10 minutos começou melhor, buscou fazer algumas coisas, o próprio Hernanes, que de novo não fez um bom jogo, mas eu vou chegar nele, mas que no primeiro tempo ofensivamente tentou, né? Conseguiu logo um chute de fora da área, o Armani fez uma bela defesa, e aí depois numa jogada construída, contra-ataque, o Igor Vinícius apareceu pela ponta, cruzou, o Reinaldo chutou errado, né? Ele devia chutar muito para fora, a bola desviou do zagueiro e entrou, né? São Paulo fez 1-0. A partir do momento que o São Paulo fez 1-0, o São Paulo caiu no jogo, né? O River passou a atacar, o River passou a dominar as ações, o River passou a partir para cima, trabalhar a jogada, pressionar bastante a saída de bola. Então o São Paulo não conseguiu mais jogar, né? A partir disso, numa jogada trabalhada do River, o time que toca a bola com extrema naturalidade, conseguiu achar um gol. Achar um gol não, conseguiu fazer um gol, né? Bem trabalhado, mas também numa falha bizonha de Reinaldo defensivamente, completamente perdido. E talvez numa falha de cobertura de Tietê ali na defesa. Ele estava com o jogador que cruzou a bola e no meio do caminho ele ficou perdido, parou, o jogador passou direto e ele ficou. E o Reinaldo completamente perdido ali, né? Então o River fez o gol, empatou o jogo e continuou pressionando, né? E aí foi pro intervalo. Na volta do intervalo, o River volta extremamente melhor, né? Os 20, 25 primeiros minutos do segundo tempo, o River encurralou o São Paulo no campo de defesa. Assim, o São Paulo tinha uma extrema dificuldade de sair jogando, né? O Diniz gosta de sair jogando, tocando ali desde a defesa, e o time não conseguia passar do meio campo, né? Porque a pressão na saída de bola feita pelo River era tão grande que o São Paulo sempre perdia, e isso gerava claramente oportunidade de gol pro River, né? Em uma dessas, o River trabalhou a jogada, o Reinaldo falhou na cobertura, a bola quicou na frente dele, em vez de ele tirar, ele tomou um drible da bola, a bola sobrou, toque pro Carrascal, que entrou no segundo tempo, aí é outro ponto que eu vou falar, e aí o River fez o 2-1, né? E aí depois que tomou o gol, o Diniz, que tinha demorado muito para mexer, resolveu colocar dois jogadores, né? Que foi o Boia e o Brenner. Boia e o Brenner? Foi o Boia e o Brenner. Não, minto. Primeiramente, perdão, ele colocou primeiro o Brenner no lugar do Pablo, certo? E posteriormente, um pouco depois, ele colocou o Boia e o Toró no lugar do Bueno e do Sara, né? Colocou um 4-3-3 ali com dois pontos abertos, né? Toró de um lado, Boia do outro. E aí um outro raro lampejo de ataque do São Paulo. O Reinaldo conseguiu trabalhar bem a jogada ofensiva, o Hernandes conseguiu enfiar bem a bola, né? E Reinaldo tocou pro meio, o zagueiro colocou contra de novo. Então mais um gol contra. Foram 2 gols contra do River na partida, né? E vale ressaltar que antes desse gol do São Paulo, quando o jogo ainda estava 1-1, se eu não me engano, o Igor Vinícius perdeu um gol imperdoável, né? O São Paulo não criava muito, o São Paulo não conseguia sair do campo de defesa. Em dado momento do jogo, ali na metade do segundo tempo, o São Paulo conseguiu retomar ali os ataques e tal. Quando o São Paulo começava a retomar os ataques, foi quando o São Paulo tomou 2-1, né? E um desses ataques, o São Paulo teve a chance de matar o jogo, que foi o que vocês viram no começo do vídeo aí, né? O Igor Vinícius fez uma bela jogada, entrou dentro da área, sozinho, de cara pro gol, e ele inexplicavelmente não chutou aquela bola, né? Assim, imperdoável, né? Um gol que daria... São Paulo passaria à frente do placar, talvez poderia ali tirar o Hernandes, colocar o Luan, fechar mais o meio, enfim, poderia, quem sabe,
ter ganho o jogo, ou enfim, ter tido um resultado melhor, ter estado em uma situação mais tranquila na partida, né? Então assim, inexplicável não chutar uma bola daquela. Acho que o São Paulo muitas vezes peca em preciosismo, né? Tocar, e às vezes querer entrar com bola e tudo, sabe? Quando você tem a oportunidade de chutar, dar uma pancada no gol, velho, sabe? E ele tava dentro da área, sozinho, de cara com o goleiro, e quis tocar pro meio. Não fez o gol, o São Paulo perdeu a oportunidade, minutos depois tomou o gol. Então, é complicado. Sobre o jogo, vale destacar aqui mais uma excelente partida de Diego, né, soberano na defesa, muito bem, muito raçudo, tirando por cima, tirando por baixo. Então, talvez do elenco de São Paulo que se possa dizer que fez uma boa partida, só o Diego e o Igor Gomes, que eu vou falar daqui a pouco, né? O Léo hoje muito mal, falhas defensivas, muito nervosismo na saída de bola, insegurança. Muitas vezes quando ele tem de agredir a linha, partir para cima para fazer a saída de bola, e ele não estava com confiança, ele simplesmente dava a bola em volta e deixava outras pessoas fazerem, né? E assim, então o Léo hoje não fez uma boa partida. O Reinaldo já tá até cansativo falar, né? Teve seus méritos. Se não fosse ele, o São Paulo não tinha feito 2 gols, porque embora ele tenha chutado errado no primeiro, ele estava lá e concluiu, enfim, participou diretamente do lance do primeiro gol. E no segundo gol ele fez a jogada, né? E praticamente foi dele também. Mas também o São Paulo não teria tomado 2 gols se não fosse ele, porque os 2 gols do River foram em 2 falhas de Reinaldo, defensivas, né? Então, mais uma vez, o Reinaldo comprometendo defensivamente e, enfim, difícil, né? Sobre o Igor Gomes, uma excelente partida de Igor Gomes hoje, talvez a melhor partida dele depois da pandemia. Essa e no jogo anterior, que eu também falei isso, coincidentemente. E isso é um bom sinal, né? Um sinal de que ele vem crescendo, ele vem numa crescente, né? Ele vem buscando muito jogo, muito voluntarioso e, enfim, jogando muito bem, né? Então, assim, se eu puder destacar 2 e somente 2 jogadores que merecem um elogio hoje no jogo, são o Diego e o Igor Gomes, né? Fizeram uma partida muito boa, muito consistente, né? A parte da criação ali, a parte de tentar arriscar, de chamar o jogo, de correr, sabe, o Igor Gomes hoje fez o que ele pôde fazer, né? Sobre o Hernanes, é difícil, velho. É um ídolo, é um jogador inegavelmente tecnicamente bom, né? Um cara que tem um chute de fora da área formidável, um bom matador de bola parada, um cara de personalidade inegável e enfim, um jogador e um profissional exemplar, mas é complicado. Mais uma partida péssima, né? Principalmente pelo segundo tempo. Assim, em conjuntos gerais, né? O primeiro tempo, ofensivamente, ele até criou, né? O Hernanes tem como ponto forte dele principalmente o fato de que ele arrisca, né? Ele chuta. Então isso é importante. Então, assim, ele chutou algumas bolas no gol, incluindo uma defesa do Armani, né? Antes do São Paulo fazer 1-0. Mas defensivamente ele deixa buracos e buracos e buracos e buracos na defesa. E aí o Tietê tem que se virar para marcar por ele e por Hernanes. E aí muitas vezes a crítica sobra para cima do Tietê, quando o Tietê está fazendo o trabalho de cobrir lateral, cobrir Hernanes e marcar por ele, sabe? Então, assim, defensivamente muito ruim. No segundo tempo, ruim, muito ruim, assim, apesar de... É isso, ele teve 2 grandes lances no jogo. O chute de fora da área e o passe que ele deu pro segundo gol. Ele achou uma boa bola pro Reinaldo ali, né? Então, assim, vale sim se destacar, né? Agora, assim, realmente era um jogador que tinha que ter ficado em campo, porque, assim, a falta de maturidade, a falta de experiência do time pesava.
E um jogador como Hernanes, naquele momento, apesar de não estar bem, ele era o único jogador experiente, o único jogador que parava a bola. Então, assim, não tinha muito como tirar ele do jogo, né? Porque aí eu vou chegar em outro ponto, que é a limitação do elenco de São Paulo, mas daqui a pouco eu chego lá, né? Primeiro eu vou falar do Vitor Bueno, né? Esse sim, o pior definitivamente em campo de São Paulo. Assim, o Vitor Bueno não entrou em campo, definitivamente não entrou em campo. Mais uma vez, uma partida. Hoje eu falo de boca cheia, péssima de Vitor Bueno, né? Um jogo horroroso, um jogo covarde de Vitor Bueno, né? Uma partida em que ele sumiu, desapareceu, não veio pro jogo, né? Então, inclusive o Diniz demorou até demais para tirá-lo de campo, né? Eu entendo que às vezes o Diniz não queria mexer no conjunto, por tirar um jogador mais experiente e botar um garoto, né? Mas assim, demorou demais. De novo, só mudou o time quando o São Paulo tomou gol, igual no jogo contra o Santos, né? E, assim, não dá pra esperar a merda acontecer pra depois mudar, entendeu? Assim, o Diniz, ele passou a enxergar isso e em jogos anteriores começar a mudar mais, mudar bastante no intervalo e tal. E no jogo contra o Santos, cometeu isso de demorar demais de novo, coisa que ele fazia antes, né? E hoje, de novo, esperou a merda acontecer para mudar o time, né? Então, assim, falha do Diniz nesse aspecto, em relação a demorar demais, que, assim, apesar de qualquer outra coisa, o Paulinho Boia, que entrou no lugar do Vitor Bueno, era um jogador, poderia dar um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de velocidade no contra-ataque para um time que estava tão acuado lá atrás, tão pressionado no campo de defesa, sabe, tão encurralado lá atrás. Então, se você colocar um jogador como o Paulinho Boia, talvez seja um desafogo, né? Para um time que estava tão acuado lá atrás, ter como puxar um contra-ataque, ter como sair, disparar, entendeu? Então, enfim, o Vitor Bueno não tem essa característica, um meia, um cara que enfim, não contribui, né? Não contribui defensivamente, não contribui ofensivamente. Enfim, o Vitor Bueno, mais um jogo ruim, né? Mas aí eu vou tocar no ponto que eu tava falando, elenco, né? O River também demorou para mexer, né? Até os 43 do segundo tempo, o Galhardo só tinha feito uma substituição, que foi a entrada do Carrascal, que foi quem fez o gol, né? Só que é aí que a gente percebe a diferença, né? Esse time do River é um time muito bom, né? Como eu falei, 9 dos 11 que estavam na final ano passado estão nesse time. Então é um time bastante qualificado, um time que talvez, se você parar para olhar aí desse elenco do River, talvez, sei lá, 5, 6, 7 sejam titulares hoje no elenco de São Paulo, né? Então o elenco de São Paulo hoje tem um elenco extremamente carente e, acima de tudo, tem os desfalques, né? O Daniel Alves, que é o grande líder e jogador desse time, fora. E o Luciano, que apesar de não ser um craque, é um jogador extremamente importante, taticamente, tem um papel muito importante no time e quando a bola sobe ele faz gol, né? Por exemplo, ele pega a bola que o Igor Vinícius pegou hoje, é saco, entendeu? Tá lá dentro. Então, assim, o Daniel Alves e o Luciano fazem bastante falta. E o São Paulo se mostra um time, um elenco super frágil, né? Às vezes, olhar o banco do São Paulo é um pouco desesperador, né? Porque o São Paulo precisava mudar, o São Paulo precisava ter algum panorama diferente. E só quem tinha no banco era Paulinho Boia, Toró, Brenner, que, assim, eu não quero queimar ninguém, não são jogadores ridículos, horrorosos, mas são meninos, são moleques, são pessoas que estão chegando agora. Então, assim, não existe uma mudança de panorama na partida, sabe? Então, assim, o São Paulo mostra-se com um elenco extremamente frágil, né? Um time titular recheado de garotos, tudo bem, desfalques, Daniel Alves e Luciano, mas ainda assim recheado de garotos, e um banco recheado de garotos,
Então, assim, é o time da base de São Paulo, praticamente, né? Eu não acho ruim usar a base é importante, né? A base tem o seu papel, mas o São Paulo tem carências, o São Paulo tem deficiências. O elenco do São Paulo é extremamente limitado, extremamente limitado. E aí que entra, né? O River fez uma substituição na partida, tirou o atacante e colocou o camisa 10 da seleção olímpica colombiana, né? O camisa 10 da seleção olímpica colombiana entrou, mudou a criação do River no ataque, fez o gol, mudou o jogo, né? O São Paulo não tem esse jogador no banco, né? Quem é que vai mudar o jogo? Paulinho Boia? Sabe, assim, a gente às vezes pede uma mudança, uma substituição pela característica, pelo Paulinho Boia ser um jogador que corre mais, tem mais velocidade, então no lugar do Vitor Bueno, que naquele momento não estava funcionando, é um jogador que tem outra característica e tal, mas não existe confiança, não é um jogador que vai mudar o panorama da partida, sabe? Então, assim, o elenco de São Paulo é extremamente carente, é extremamente deficitário, sabe? São Paulo precisa contratar minimamente um segundo volante. Você olha o banco de São Paulo, existe um vácuo, 4 zagueiros, depois 250 atacantes e ninguém no meio, só Luan, sabe? E Rodrigo Nestor, sejamos justos. Mas o São Paulo precisa contratar, né? Minimamente um segundo volante e minimamente um ponta, né? É uma posição extremamente necessária no futebol brasileiro. No futebol brasileiro não, no futebol, né? E o São Paulo não tem, né? O São Paulo termina dependendo sempre de Brenner entrar no segundo tempo e ter um lampejo de conseguir fazer um gol, como ele fez contra o Corinthians, mas Brenner é um moleque. Brenner tem que entrar, vez ou outra, jogar, tem sua qualidade sim, mas não pode ser solução dos problemas. E não vai ser solução dos problemas, né? Então, assim, eu poupo um pouco o Diniz nesse sentido. Eu acho que Diniz não acho Diniz a maravilha do século. Creio que Diniz, ao fim da temporada, com o fim do mandato do Leco, vai sair, né? E aí, com a chegada do novo presidente eleito, ele deve trazer uma nova comissão técnica, mas eu, sinceramente, eu acho que muitas vezes ele faz milagre. Eu acho que empatar com esse River bem montado, apesar de muito tempo sem jogar, é um time que já jogava antes junto. Então, um time que fazia tudo de maneira natural, né? E assim, o que poderia pesar, que era o físico, eles dosaram na experiência, seguraram o jogo e não cansaram. Foram cansar em 40 do segundo tempo, que foi quando o São Paulo deu uma abafadinha, né? Que aí o São Paulo abriu Toró e Paulinho Boia, 2 jogadores de velocidade. Em 40 do segundo tempo o River cansou, então o São Paulo começou a correr, tentar alguma coisa, mas não deu em nada, né? Então, assim, um elenco muito carente. E assim, é duro dizer, mas é um elenco que não dá pra ganhar Libertadores, né? É um elenco que você para olhar um pouco esse time do River e você olha esse time de São Paulo, você vê que existe um abismo enorme, é notório, sabe? O time do River, tecnicamente, taticamente, tá em outro patamar. E o time de São Paulo é muito inferior, né? Então, assim, eu digo hoje não faltou vontade, hoje não faltou entrega, não. Eu acho que os jogadores se entregaram sim, jogaram com vontade sim. Apesar de, assim, a mística da Libertadores, a mística da noite de Libertadores do Morumbi, ela deixa de existir quando não tem torcida, né? Não existe mais aquele corredor do inferno na entrada, a pressão, a torcida gritando o tempo inteiro, a loucura que é o Morumbi em noite de Libertadores, né? Esse contexto deixa de existir na medida que não tem torcida. Mas
Eu não achei que faltou vontade, eu achei que faltou qualidade mesmo e organização, né? O time do River definitivamente é muito superior, pelo menos nesse momento, né? Mesmo sem ritmo de jogo, né? Digamos assim, sem vindo jogando partidas oficiais, né? Então, assim, com esse jogo que o São Paulo empata, um jogo que teria que ter ganho, não porque, repito, já falei isso aqui, empate com o River é natural, é normal, não é nenhum absurdo, né? É um jogo extremamente normal. O problema não foi ter empatado com o River, o problema foi ter perdido do Binacional. E o fato de ter perdido pro Binacional obrigava o São Paulo a ganhar essa partida hoje. Difícil, mas obrigava. E o São Paulo não cumpriu o dever, né? Que era vencer a partida. Então, com esse resultado, com esse empate, River e São Paulo vai a 4 pontos, LDU vai a 6, né? São Paulo agora obrigatoriamente tem que ganhar ou do River fora de casa, na Argentina, ou da LDU fora de casa, na altitude de 2.800 metros, em Quito, né? O São Paulo tem uma missão hoje extremamente... e obviamente na última rodada venceu o Binacional em casa, né? Mas isso aí eu acho que não preciso nem dizer que é obrigação, né? Mais do que obrigação, e obrigação não só para classificação, mas obrigação moral, né? O time do Binacional é muito inferior. Então, assim, o São Paulo volta terça-feira a campo contra a LDU, lá em Quito, na altitude, 2.800 metros, onde há muitos anos, ninguém ganha da LDU lá, né? A LDU tem uma maneira de jogar fora de casa e uma maneira de jogar em Quito. Lá eles jogam de outro jeito. E lá eles têm altitude que não é pouca a seu favor, né? Então, assim, o São Paulo nunca ganhou da LDU em Quito. O São Paulo nunca ganhou da LDU em Quito. E há muito tempo ninguém ganha deles lá. Mas o São Paulo tem que ganhar, né? Se quiser classificar, né? Então, assim, São Paulo agora tem mais 3 partidas na Libertadores. Tem que ganhar. Nos jogos, 2 jogos fora de casa, né? LDU e River. Tem que ganhar pelo menos um e empatar o outro, né? Ganhar um, empatar o outro, se quiser pensar em classificar. E aí na última rodada River e LDU se enfrentam, né? Aí a depender do contexto, São Paulo vai ter que ganhar do Binacional e torcer provavelmente pelo resultado do melhor colocado, que aí a gente vai ver lá, né? Então, assim, a situação do São Paulo hoje é complicada, mas não é impossível, né? O Daniel Alves voltou a treinar essa semana, né? Mas segundo eu observei, ele ainda não volta contra a LDU, mas volta contra o River na volta. O Luciano só volta contra o Binacional. Então, assim, o São Paulo provavelmente vai com esse mesmo time contra a LDU na terça-feira. Então, assim, definitivamente é esperar um pouco mais de organização, um pouco mais de calma, sabe? Talvez os meninos, o time do São Paulo, que é um time jovem, um time cheio de meninos, estavam esperando muito por esse jogo e ficaram nervosos, ficaram abafados, fizeram coisas, né? Enfim, então esperar um pouco mais de calma na terça-feira, né? Porque um jogo na altitude, um jogo contra um time que não perde em casa e que o São Paulo precisa vencer, né? É isso.
Inclusive, terça-feira é meu aniversário, né? Me dá um presente, São Paulo, por favor. É isso, amigos. A gente se vê e tamo junto.